para finalizar, eu quero trazer com vocês aqui um conteúdo importante, que é esse aqui, ó. Congresso contra o povo. O governo Lula expõe como o Congresso atua contra o povo, mas segue refém da correlação de forças. Esquerda tem 127 deputados e 16 senadores. Eu fiz questão de fazer uma arte para mostrar isso aqui para vocês, por quê? Porque a gente vem citando aqui já há várias semanas, né, que existe uma coisa chamada correlação de forças dentro da disputa política. E que esta correlação de forças, ela não se pauta na minha vontade ou no meu mero interesse. Ela é como é. Goste eu ou não, goste vocês ou não, a correlação de forças, ela existe, tá? Correlação de forças, ela existe, ela está presente dentro do Congresso Nacional e que por isso, inclusive, que mesmo contra a nossa vontade, o presidente Lula já deu uma hora, Adi, passou rapidinho, né, Ari? Passou rapidinho. E que o presidente Lula precisa, às vezes, fazer concessões, não que ele queira ou que ele goste, tá? Mas que são necessárias para manter a governabilidade. Por quê? Porque se o Congresso Nacional não quiser ceder nada no campo da direita, não vai ceder. Só para que o público entenda, por exemplo, a gente tem, eu até fiz uma anotação aqui ontem no meu tablet, né, anotando isso aqui, ó, que eu falei, não, eu vou anotar aqui para poder trazer na live de amanhã essa informação. O que é que eu descobri aqui, ó? Eu descobri, por exemplo, que a gente tem 16 senadores no Senado Federal e 127 deputados. Ou seja, no Senado Federal, para a gente abrir uma CPI, a gente precisa de 27 assinaturas. A gente não tem. Na Câmara dos Deputados, que a gente tem 127 deputados, a gente precisa ali de 171 assinaturas para abrir uma CPI. A gente também não tem. Tá? A gente também não tem. Então, quando você pega aqui, por exemplo, um cálculo simples, tá? Quando você pega 513 deputados e divide esses 513 deputados pelos 127, sobram 383 deputados de direita, ou seja, 386, perdão. Ou seja, o Congresso brasileiro hoje tem 386 deputados de direita e no Senado Federal a gente tem 65 senadores de direita. O que isso quer dizer, Carlito? Isso quer dizer que o governo do presidente Lula, ele não existe sem diálogo com o centrão e com a direita. E eu fiz questão de trazer aqui para vocês, ó, essa arte aqui para a gente falar sobre correlação de força, né? Porque para uma esquerda fanfiqueira de internet, né, que fica só atrás de like, tudo que o presidente Lula está fazendo é só por vontade, né? O presidente Lula não deveria ceder cargos, o presidente Lula não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo. Eles só não explicam, por exemplo, que o presidente Lula faz algumas coisas não é por querer ou não querer, é porque, infelizmente, por não ter maioria na Câmara e no Senado Federal, ele precisa fazer algumas concessões que talvez até eu discorde, mas eu entendo porque não depende da vontade do presidente. Eu trouxe aqui para vocês, que eu quero que vocês vejam aí, ó, fiz um material aqui, ó, mostrando a correlação de forças, tá aí, ó, só para vocês terem noção. Ó. Eu vou dizer o número de deputados, tá? Para vocês terem noção aqui, para vocês verem como é que é aquilo que... Vocês não vão ver alguns canais por aí que se dizem de esquerda, mas que vivem de atacar o Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula e a própria esquerda, tá? Na Câmara dos Deputados, a gente tem 127 deputados. Isso aqui eu só coloquei os partidos de esquerda, tá? Inclusive aqueles que parte desse grupo que se diz mais radicalizado não considera de esquerda. PT tem 67 deputados, é a maior bancada, inclusive vocês podem ver isso aqui, ó, no próprio gráfico, ó. Tem 13,1% do Congresso, na Câmara dos Deputados. PCdoB tem 9, PV tem 4, PDT tem 16, PSB 16, PSOL 14 e Rede 1. Ou seja, se você somar toda a bancada de esquerda na Câmara dos Deputados, a gente tem menos de 25%, a gente tem 24,8% do Congresso. O que isto quer dizer, Carlito? Que nós não temos nenhum terço dos deputados. A direita, e isso eu fiz questão de colocar a direita como um todo aqui, que inclui centrão, centro-direita, direita, extrema-direita, você tem 75,2% do Congresso. Por que eu citei isso aqui para vocês e estou mostrando isso no gráfico? Porque, por exemplo, hoje, se o governo quiser, por exemplo, abrir uma CPI para investigar alguma irregularidade, sei lá, cometida com desvio de emendas parlamentares. Com 127 deputados, a esquerda não consegue aprovar a assinatura de uma CPI. Por quê? Porque precisa de 171 assinaturas.
Então, 171 menos 127, 171 menos 127, dá 44 assinaturas necessárias que nós precisamos, às vezes, abrir diálogo com o Centrão, abrir diálogo com a direita para conquistar. Como é que se conquista isso, Carlito? Se conquista isso, às vezes, oferecendo cargos, se conquista isso, se comprometendo em votar em projetos que são de interesse desses deputados do Centrão, da centro-direita e da direita. Porque a gente, infelizmente, precisa fazer esse diálogo, sabe por quê? Para abrir uma CPI, a gente precisa de 171 assinaturas. A gente não tem. A gente não tem. Para a gente conseguir votar um projeto de lei, um PL, a gente precisa de 257 votos. A gente não tem. A gente não tem esses 257 votos. Para aprovar uma EC, uma emenda à Constituição, ou um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, a gente precisa de 3/5 dos votos, que na Câmara dos Deputados dá 308 votos. A gente também não consegue isso. No Senado Federal tá aqui, ó. No Senado Federal a gente tem, eu separei aqui inclusive também, ó. No Senado a gente tem 3 deputados do PDT, 3 senadores do PDT, perdão, 4 senadores do PSB e 9 do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, a direita ocupa 80,2% do Senado Federal. Carlito, para abrir uma CPI no Senado Federal, precisa de quantos votos? Para abrir uma CPI precisa de 27 votos. Não temos. Temos 16. Precisamos de 11 votos a mais para abrir essa CPI. Para aprovar um projeto de lei, um PL no Senado, precisamos de quantos votos, Carlito? De 41. Nós não temos, nós só temos 16. Carlito, para aprovar uma PEC ou uma EC no Senado, a gente precisa de quantos votos? De 49. Nós também não temos. Então, para que a gente, primeiro, seja honesto, né, na discussão política, que infelizmente muita gente que tem cobrado esse ponto do governo tem sido desonesto, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é pragmatismo político e realpolitik. Inclusive, nesse meu livro, né, o Descomplicando a Política, a gente traz esses temas para a discussão. Por quê? Porque o que o Lula está fazendo junto com a ministra Gleisi nesse momento, de cortar alguns cargos importantes que estavam na mão do Centrão e da direita, é algo já mostrando que o Lula não está disposto a ceder tudo. Mas é algo que a gente precisa lembrar que acontece por quê? Porque não depende de vontade do presidente da República. Só para vocês levarem em consideração o que eu estou falando, se a direita e o Centrão falar a partir de agora a gente não dialoga mais nem com o governo e nem com a esquerda, acabou. Eles passam o que eles quiserem. Por quê? Eles têm no Senado Federal, por exemplo, a gente tem 16 senadores, né? Vamos lá. 16 senadores. 81 menos 16. A gente tem 16 senadores, eles têm 65. Eles conseguem, sem ajuda nossa, eles conseguem abrir CPI, eles conseguem aprovar PLs, eles conseguem aprovar PECs e ECs. Assim como na Câmara. Eles têm 386 votos. Eles conseguem aprovar PLs, aprovar CPMIs, aprovar ECs e PECs e até mesmo aprovar impeachment. Se os presidentes das respectivas casas, sejam ela a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, estiverem dispostos a abrir esses pedidos de impeachment. Então, o que a gente está vendo o presidente Lula fazer, de aprovar, de conseguir convencer ali, inclusive o Congresso a votar de forma unânime a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 na Câmara dos Deputados, conseguir derrubar a PEC da bandidagem, é uma ação conjunta de mobilização popular, porque sim, as ruas também têm peso, mas as ruas apenas não conseguiriam mobilizar isso, porque os parlamentares, deixa eu dar fazer um chá revelação para vocês aqui, tá? Os parlamentares de direita do Centrão, que são milionários, estão cagando para a opinião pública. Eles estão lá para atender os próprios interesses. Tanto que vocês devem observar que tem vários senadores ou deputados federais que são multimilionários e que você olha e fala, o que esse cara está fazendo aí? Resposta, está atuando em causa própria. Está lá para poder aprovar projetos de seu próprio interesse, como acontece aqui em Sergipe, por exemplo, com o caso do senador Laércio Oliveira, que era deputado federal e no último pleito foi eleito senador da República. Ele, inclusive, foi o relator não sei se foi o PEC ou se foi o PL da terceirização. Ele é ligado a empresas de terceirização aqui em Sergipe, direta ou indiretamente, e ele me emitiu um relatório favorável
a PEC da terceirização. Ou o PL, eu não me lembro agora. Por que ele fez isso? Porque era algo de interesse próprio. Então o presidente Lula conseguir governar minimamente com essa estrutura que a gente tem aí, meu amigo e minha amiga, é algo que se tem de tirar o chapéu. É algo que a gente precisa tirar o chapéu, porque se fosse qualquer outro governante, nem de longe chegaria perto de fazer o que o presidente Lula está fazendo, nem de longe.